Prezados irmãos e irmãs do ENEF, do Núcleo Benfica, nós estamos hoje com a atividade relacionada ao pré-ENEF, não é? Que nós tradicionalmente fazemos no, no dia 20 de novembro. E hoje nós vamos relembrar, vamos tentar aprofundar ou recordar com vocês uma atividade que nós realizamos na, no ENEF desse ano, que foi os níveis de consciência. E ao longo do nosso comentário, eu vou tentar falar a respeito de situações do cotidiano, situações que nós vivemos naquele período em que eu estava como odontólogo, né? Vocês sabem, vocês me conhecem lá, né? O pessoal da fraternidade sabe que durante 20 anos eu trabalhei na odontologia, trabalhei como dentista, e eu conheci muitas pessoas. E aí eu lembrei de três fatos, de três clientes que conviveram comigo que podem servir como exemplo para esses níveis de consciência. Logicamente, que o nosso comentário não é para a gente julgar ninguém, não é para estar aqui falando mal de ninguém, nem achando que a pessoa é errada. Não, níveis de consciência. Por exemplo, nós podemos afirmar que esses níveis de consciência eles existem em nós ainda, principalmente os três primeiros, né? Tem dia que a gente está no sono sem sonhos, tem dia que nós estamos com sono com sonhos, tem dia que nós estamos com sono acordado, e temos em estado de latência, que daqui a milhões de anos nós conquistaremos, que é a descoberta da transcendência do eu e a consciência cósmica, que são conquistas que estão no nosso espírito imortal, estão na nossa consciência, mas ainda estão adormecidas e não foram ainda despertas. Então, nós vamos ler com vocês aqui e comentar esses três níveis. O primeiro, esse roteiro são baseados, é baseado na colocação de Joana de Ângeles, na série psicológica. A Joana faz muita referência, executa diversas referências a esses estados conscienciais. O primeiro deles é o sono sem sonhos. Então, vou ler aqui para vocês, são 4 itens. Na verdade, não, são 3 itens, e nós vamos, então, falar. O primeiro exemplo, depois de ler esse sono sem sonhos, esses 3 itens, nós falaremos a respeito da pessoa que nós elencamos como exemplo. Então, item A, cumprir basicamente a satisfação dos fenômenos fisiológicos, atender aos prazeres materiais ligados ao ego, expressão dos fenômenos orgânicos automáticos. Bem, então, teve um período nessa minha caminhada na odontologia que eu trabalhei numa clínica situada ali no centro da cidade, na eu esqueci agora o nome da rua, uma daquelas ruas ali, próximo do CERJ, ali perto da Rua Desenvala, que agora eu esqueci o nome da rua. Mas era uma clínica eu montei com a minha colega, eu tinha um consultório, e montei essa clínica na tentativa de ter mais recursos. E aí, já no final da tarde de um dia lá da semana, chegou uma moça, uma mulher negra, muito bonita, que tinha 30 anos de idade na época, e chegou a falar assim: doutor, eu quero fazer um orçamento porque eu estou com um problema dentário. Eu estou com um problema no meu trabalho e eu creio que seja por causa da minha dentição. Porque o senhor vê, né? Eu estou com a saúde aqui perfeita, eu ainda sou uma mulher bonita, mas deve ter alguma coisa na minha dentição que está fazendo com que eu seja prejudicada no meu trabalho. Aí eu
peguei, né? Coloquei a moça na cadeira odontológica, examinei, não tinha absolutamente nada na arcada dentária da companheira. Nem tártaro, nem cárie, né? Às vezes até a pessoa geralmente chega com o dente já obturado, ela não tinha nada. A dentadura perfeita, a arcada dentária perfeita. Eu falei com ela, olha, minha amiga, você não tem nada a sua arcada dentária está perfeita. Aí ela falou, não é possível, deve ter algum problema aí, porque eu fui prejudicado no meu trabalho e deve ser por causa de alguma problema que eu estou tendo físico. Aí eu peguei e falei assim, mas qual é a sua profissão? E aí ela nos relatou que ela era dançarina de um show ligado aos turistas. Naquela época, era a época do Chico Recarey, né? Era uma daquelas boates clubes, né? Do Chico Recarey. Eu não me recordo qual dela, mas ela trabalhava para o Chico Recarey. E ela tinha ela era dançarina da primeira fila. Ela ficava na primeira fila. Então, ela durante o show, ela descia do palco, ia interagir com os turistas. Ela tinha um nome lá artístico que as pessoas aplaudiam. E aí ela estava muito incomodada porque ela, ao completar 30 anos, passou para a terceira fila. E colocaram mulheres mais jovens na primeira fila, meninas recém-contratadas. E ela foi para a terceira fila. E ela não estava conformada com isso. Ela falou, não, só pode ser por causa de algum problema físico que eu estou tendo, porque eu não sou feia. Eu só vejo que o meu corpo ainda está... eu vou na academia, não sei o que e tal, eu estou com o meu corpo ainda legal e eu pensei que era alguma coisa na minha cara dentária, talvez uma cárie, alguma coisa que eu não tenha visto, que estava enfeiando meu sorriso, e por isso o meu diretor artístico me colocou na terceira fila. Eu falei, não, minha amiga, não é por isso, não. Aí ela pegou, ficou assim, muito ressentida, né? Aí falou assim, olha... Aí eu tentei conversar com ela, eu já era espírita na época, tentei conversar com ela, falando que a gente tem que aprender a envelhecer, né? Falei assim, não, você não está velha, mas você tem que ver que agora, nesse momento, tem pessoas mais jovens, né, que foram para a primeira fila. O fato de você estar na terceira fila não significa que você está feia, nem que você não saiba dançar e nem que você vai perder a sua fama. Você apenas vai ter que compartilhar o seu sucesso com outras pessoas, né? Ela não se conformou. Ela falou, isso é bobagem. Primeiro, eu não tenho religião nenhuma, eu não acredito em Deus. Deus para mim não existe, porque se Deus existisse, eu não estava nessa situação. Eu já tive uma pessoa muito rica que quis casar comigo, depois não deu certo, e tal. Aí a gente começou a conversar, né? Que eu fiquei assim, tentando sensibilizá-la, com todo respeito, logicamente, com muito cuidado, para depois não dizer que eu estou assediando, né? Aí eu falei com ela e tal, e ela, não, não, e tal. Aí, conclusão, ela falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Se eu não voltar para a primeira fila, eu vou me suicidar. E aí aquilo me preocupou, e eu falei, não, minha amiga, não faça isso. E aí eu tentei falar com ela o que a doutrina espírita nos alerta, né? Do risco, da grande problemática que é a pessoa se suicidar. Aí ela, não, que nada, isso é besteira, que nada, morreu, acabou. Que vai para vale de suicídio, coisa nenhuma, isso é tudo besteira. Eu nunca acreditei nisso. Olha, minha mãe também era espírita, era de candomblé, que não era espírita, era candomblecista, mas para ela era espírita. Minha mãe viveu a vida toda com esse negócio de macumba, de santo, nunca arrumou nada, que não sei o quê. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, o senhor também não está colaborando, vai ver que o senhor também é um incompetente, que se o senhor tivesse competência, o senhor descobria qual o problema, e se eu não voltar, eu vou me suicidar sim. E foi embora. E aí eu fiquei em prece, né? Eu espero que ela não tenha se suicidado, não voltou mais. Então, meus amigos, é o exemplo do sono sem sonhos. Vou reler para vocês aqui, ó. Cumprir basicamente
a satisfação dos fenômenos fisiológicos. Então, são as pessoas que vivem para o corpo físico, para a satisfação do corpo físico, para o prazer material, exclusivamente ligadas à vida material. Não tem nenhuma dimensão, não acreditam em Deus, não oram, e, logicamente, que são assediadas por espíritos que querem a sua perda. E era o que estava acontecendo. Com certeza, essa ideia do suicídio, ela teve o livre-arbítrio de manter essa ideia, mas com certeza estava sendo fortalecida pelos seus perseguidores espirituais, ou então com espíritos afinizados com esse tipo de atitude. E ela, infelizmente, coitada, não estava conseguindo perceber. Eu espero em Deus que ela não tenha se suicidado, né? Que ela não voltou. Atender aos prazeres materiais ligados ao ego. Vejam que só porque ela foi para a terceira fila, ela já estava se achando prejudicada. Quer dizer, uma pessoa egóica, né? Uma pessoa que só estava vendo as suas satisfações pessoais, seu lado pessoal, que não admitia que pudesse ter pessoas melhores do que ela, né? Que não tinha percebido ainda que a fama artística é efêmera, né? Eu já uma vez eu ouvi um depoimento da Eva Vilma, que já desencarnou e foi uma brilhante atriz, né? No meu entendimento, no mesmo nível da Fernanda Montenegro, de outras, né? A Suzana Vieira, quer dizer, é daquela companheira que ainda veio da Tupi, né? Que trabalhou na Tupi e fez várias novelas. Aí perguntaram para ela já estava já com uma idade avançada, né? E aí tem aqueles documentários, né, sobre a vida dela. Aí perguntaram para ela: "O que de mais importante você aprendeu com a arte?" Aí ela falou assim: "O que eu aprendi de mais importante é que o sucesso é efêmero. Eu não vou conseguir ter sucesso a minha vida inteira. Se eu não tiver essa consciência, eu vou entrar num processo de autodestruição que muitos artistas entram depois que passa aquela fase áurea da carreira, que todo artista bom, né, e talentoso tem, que o tempo vai passando, vão surgir novos valores, e você tem que dar espaço para o novo. E você fica, às vezes, num papel secundário, num papel até de figuração, mas não tira o valor e não tira a história que você tem, né? Então, ela relatou isso, e tem pessoas que não admitem isso. E vejam que, com todo respeito, né, a esse trabalho ligado ao turismo, né, não é nem uma questão de representação teatral, nem de uma televisão. A dança também, lógico, é muito importante. Mas a gente sabe que existe, né, todo um trabalho de erotização, né, nessa situação aí, né, da questão da dança, de você conversar com turistas, e tem aí um lado que, no meu entendimento, é muito perigoso, né? É um caminho muito perigoso. Você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, logicamente, que um turista, para te convidar para sair, para fazer coisas além da normalidade, tá se sujeitando a isso, né? E aí a pessoa tem que estar muito cuidado nesse caminho e, infelizmente, muitas pessoas não têm esse processo. E a companheira, coitada, extremamente egóica, né? Outra coisa, expressão dos fenômenos orgânicos automáticos. Então, quer dizer, a sensualidade, a promiscuidade, tudo isso me parece que tinha ali no contexto da companheira. Logicamente, meus irmãos, que a gente sabe, que é como eu falei para vocês, eu vou dizer que eu já superei isso aqui? Não. Tem dia que eu acordo mal e eu tô aí no fenômeno fisiológico mesmo, né? Eu tô. Peraí, só um minutinho que eu tô
Entrou aqui uma ligação. Então, eu queria pedir desculpa a vocês que tem uma interrupção, porque entrou aqui uma pessoa que ligou para mim, tá? Eu também não sou muito hábil com o negócio de celular, né? Aí eu fiquei um tempinho para desativar. Então, voltando aqui ao nosso comentário. Então, a nossa irmã, coitada. Sim, eu estava falando de mim, né, também, né? Veja bem, tem dias que eu estou aí no sono sem sonhos, né? Eu estou numa questão mesmo de fenômeno fisiológico, de egóico, estou no fenômeno orgânico automático, porque quando acontece um problema, quando acontece alguns desafios existenciais, é lógico que eu me descompenso, né? Mas o que eu tento fazer é que, passado aquele instante da descompensação emocional, eu procuro voltar à normalidade, quer dizer, procuro voltar a estudar a doutrina, procuro voltar a orar, a ler, a fazer um trabalho de recuperação, né? Um trabalho voltado para um reequilíbrio emocional, né? Às vezes também questão de aborrecimento familiar, né? Que a gente tem aí 31 anos de casados, mas aqui a gente não é casal 20, de vez em quando a gente discute também, de vez em quando a gente briga. Não é briga violenta, nem que xinga, nem nada disso, mas aqueles momentos difíceis, né? Que surgem algumas dificuldades no relacionamento, a gente tem dia que fica complicado, né? Passado aquele momento, a gente vai lá pedir desculpa, conversa de novo com mais calma. Então, o problema é nós buscarmos a superação dessa fase, que nós ainda temos. A gente não pode dizer assim, eu estou falando assim, coitada, mas não no sentido assim de achar que eu estou muito bem e ela está mal, entendeu? É porque, infelizmente, o coitada que eu estou falando é porque ela não acredita em Deus e queria se suicidar. Então, coitada, se imagina se essa moça realmente tenha se suicidado, né? Eu espero em Deus que não. Mas e se ela se suicidou? Quanto tempo que ela vai levar para se recuperar, para se refazer? Bom, vamos para o segundo item. Sono com sonhos. Então, vejam bem as características. Vontade desempenha papel importante. Ser impulsiona o enriquecimento psicológico. Amadurecimento para o enriquecimento da vida, busca do essencial. Aí o outro fato, a outra pessoa que eu vou colocar aqui como exemplo, foi uma moça que eu conheci também, uma cliente, que ela é fisiculturista. Aí ela estava às vésperas de participar de uma competição para fisiculturismo, vocês sabem, né? Que é aquelas pessoas, mulheres principalmente, que fazem aquelas musculação, ficam com o corpo todo trabalhado, todo forte, né? Aí ela chegou e falou assim: olha, eu queria tratar a minha arcada dentária, porque eu vou fazer uma competição e não pode ter problema dentário. Então tem que estar o dente tratado e tal. Eu olhei, tinha pouca coisa para fazer, basicamente uma tartarutomia, era uma mulher muito cuidadosa com o corpo, e aí eu desejei ela boa sorte, ela foi para a competição, aí depois de um tempo, né, ela retornou ao consultório. Aí tinha lá uma outra, a revisão, né, ela veio, fez o exame, fez uma tartarotomia, quer dizer, a remoção de tártaro, foi para a competição, e depois de um determinado período, 6 meses mais ou menos, ela era minha cliente, né? Assim, permanente, não era cliente ocasional, e voltou. E eu falei: e aí, como é que foi? Perdi, não consegui. Na hora eu fiquei muito nervosa, mas eu não vou desistir.
Na hora, eu fiquei muito triste, passei alguns dias muito chateada, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar me preparando para competir, porque isso é uma coisa importante para mim. Eu quero ganhar um prêmio para comprar um imóvel para minha mãe, tá? Para minha família, e não vou desistir. Então, essa companheira já estava no estágio 2, sono com sonhos. Vontade desempenha papel importante. Ela poderia ficar em depressão e não querer mais saber de competir coisa nenhuma, né? Como tem muita gente que fica deprimida quando tem uma derrota, fala, eu falhei, eu sou um derrotado, eu sou um zero à esquerda. Não, em nenhum momento a companheira teve essa atitude. Ela se recuperou, ficou triste, logicamente, no dia, ficou alguns dias, ela falou que ficou alguns dias assim, bem mal, mas depois ela voltou à academia, voltou a trabalhar, a malhar, e, enfim, ficou tranquila, né? Quer dizer, a vontade dela, o livre-arbítrio dela desempenhou um papel importante de uma recuperação emocional. Ser impulsiona o enriquecimento psicológico. Ela desejava ganhar a competição não apenas para fazer uma questão egóica, né? Uma coisa pessoal, assim. Ela estava querendo beneficiar a família dela, né? Disse que ia comprar um imóvel para a mãe, que a mãe ainda morava de aluguel, e ela aí, como ela ia ganhar um prêmio lá, né? Um prêmio relativamente vantajoso, ela queria usar o prêmio para comprar imóvel para a mãe. Então, quer dizer, já havia o quê? Um enriquecimento psicológico que se expressava na preocupação com o semelhante, na preocupação com os familiares. Ela não estava só pensando nela, né? Para satisfação própria. Ela já buscava um desejo, né? Havia um desejo de querer beneficiar outros. Amadurecimento para o enriquecimento da vida, busca do essencial. Quer dizer, para essa moça, né, o essencial era competir. Né? Ela sabia que ser derrotado, em alguns momentos, faz parte do processo. Né? Faz parte. Então, a gente tem dia, né, que eu estou aí no sono com sonhos. Né? Principalmente naqueles dias que a gente vai fazer um trabalho na doutrina, vai ter a reunião mediúnica, tem o ESG, que a gente está preparando os estudos, que nós estamos participando das reuniões do ENEF. Então, para mim, o essencial é procurar trabalhar na doutrina espírita. Logicamente que isso entra em choque porque eu não consigo ainda testemunhar ou praticar tudo que eu prego. Eu estou falando aqui com vocês, mas, como eu falei, tem dia que eu estou aí no sono sem sonhos. Mas eu procuro a casa espírita e o vínculo com a doutrina espírita para me dar essa força de entender que o essencial não são apenas as aquisições materiais, que são principalmente as aquisições espirituais. Então, as aquisições espirituais são importantes para nós executarmos essa tarefa. Né? O terceiro caso, o terceiro item, o terceiro nível de consciência é o sono acordado. Aí deixa eu falar aqui para vocês como é que é. Determinação pessoal aliada à vontade, surgem ideais de enobrecimento, aspirações mais elevadas. Aí o exemplo que eu tenho foi de um rapaz negro, que ele era mecânico, ele era meu cliente também, e ele aí me contou uma história interessante, que ele era mecânico e ele estudava à noite. Ele já tinha mais de 30 anos, e ele estudava à noite, e o sonho dele era ser pedagogo. Ele morava numa comunidade e ele desejava fundar uma ONG na qual ele faria uma escola sem fins lucrativos,
direcionado, ele continuaria trabalhando lá na profissão dele de mecânico, mas ele tinha um sonho de fazer uma ONG, fazer uma escola, né? Uma escola pública, sem fim lucrativo, ele mesmo montando, para educar as crianças e jovens da comunidade que ele morava. E ele disse para mim que lá na mecânica que ele trabalhava, o patrão dele chegava, quando ele falava assim, eu vou para a escola, vou para o curso, vou me preparar para ir para a faculdade, que o patrão dele falava assim, você não está vendo que você não vai conseguir nada, rapaz? Você é burro, você é crioulo, é favelado, como é que você vai querer sonhar com isso? Aí muitos colegas dele falavam assim, sai daqui, rapaz. Se fosse eu, já tinha agredido, né? Esse cara aí, e que isso? Processa ele, não sei o quê. Mas ele falou que ele não o fez porque aquele sentimento, né, de descaso do companheiro, ao invés de colocar ele para baixo, dava mais força para ele continuar no trabalho, né? Continuar estudando, continuar. Então ele falou que foram 4 anos, ele estava fazendo, na época que ele trabalhava nessa mecânica, ele estava fazendo o Enem, né? Aí foram 4 anos ele fazendo pedagogia e todo dia o patrão dele falava a mesma coisa para ele quando sabia que ele ia sair para fazer o curso. Depois ele soube, né, que ele passou por pedagogia e ele continuava falando: professor ganha pouco, você não vai arrumar nada, você é um otário, e realmente o desqualificava. Ele falou que ele ficava calado e ele falava assim: essa desprezo e essa falta de compreensão dele é um combustível para eu me esforçar e evitar que crianças futuramente passem por isso. Aí ele falou que conseguiu terminar um curso de pedagogia, ele montou uma mecânica própria lá na casa dele, lá fez um puxadinho lá onde ele morava e fez lá uma mecânica, e aí ele foi se pedir demissão, né? Chegou para o patrão falando assim, olha, seu fulano, agora eu vou trabalhar por conta própria, eu vim pedir minha demissão. Aí ele falou assim, e você conseguiu se formar? Ele falou, consegui, porque toda vez que o senhor falava para mim que eu era um lixo, que eu era burro, que eu era preto, que eu era favelado, eu falava para mim mesmo, eu não sou nada disso. E eu vou provar para mim mesmo que eu consigo o que eu desejo, o que eu almejo. Aí eu disse que o cara ficou assim meio desconcertado, né? E, não sei o quê, ficou falando lá um negócio, ainda falou mais bobagem lá para ele, falou que não ligou, pegou lá o salário lá do mês lá e tinha fundo de garantia, investiu na mecânica e conseguiu depois uma pessoa da comunidade que doou para ele um barraco para ele poder fazer o que ele desejava. Então, vejam, esse companheiro é o sono acordado. Ó. Determinação pessoal aliada à vontade. Quer dizer, em nenhum momento ele acreditou nas palavras daquele homem. Né? Em nenhum momento ele ficou ali acreditando naquilo que ele desejava, né? Ideais de enobrecimento. Quer dizer, ele tinha ideais de enobrecimento, ele tinha uma capacidade de se mostrar firme nos seus propósitos. Aspirações mais elevadas. Quer dizer, ele desejava se formar não apenas para vou ficar rico, eu vou mostrar que eu sou inteligente, não. Ele queria se formar para provar que ele poderia ajudar pessoas a não passarem pelo que ele estava passando. Esse companheiro já é o sono acordado. Eu confesso a vocês que eu ainda estou no 2. O sono acordado eu ainda não consegui. Eu estou ainda no 2 ali. Estou naquela fase de buscando o essencial, tendo a casa espírita como modelo, como força, mas assim, ter esse ideal maior
de enobrecimento, de desprendimento, eu ainda não consigo. Bem, e aí vem os dois últimos, que eu vou ler juntos, porque isso aí só daqui a milhões de anos que a gente vai conseguir. Descoberta da transcendência do eu, identificação plena consigo mesmo, superação de conflitos e angústias, vinculação com a consciência cósmica. Isso é a descoberta da transcendência do eu. Isso é o quê? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dutra e outros companheiros anônimos. A gente está falando dos que a gente conhece, mas tem muita gente anônima no movimento espírita que também está nessa fase, né, de que tem uma identificação plena, né? A pessoa já superou conflitos e angústias, né? Porque é exemplo para os outros, né? Lógico que ainda não está na condição de espírito puro, lógico que ainda vai cometer erros, mas vai cometer bem menos do que eu, por exemplo, que estou ainda no 2, né? E aí já está conseguindo essa vinculação com a consciência cósmica. Então, eu vejo Chico Xavier ali publicando 400, mais de 400 livros, né? O Divaldo também com um trabalho maravilhoso, o Haroldo Dutra, né, também com trabalho de palestra, de divulgação da doutrina, o Raul Teixeira. Então, é quando a pessoa já tem a sintonia com os espíritos superiores, aquela sintonia, aquela vontade, aquela inspiração de falar de Jesus e de principalmente exemplificar, né? O Chico, então, não precisa nem falar, né? Ele foi a vida toda um exemplo. Consciência cósmica é o último. Perfeita identificação com a consciência cósmica. Jesus como um modelo perfeito, cumprimento de todas as etapas evolutivas. E nesse final aqui, eu gostaria de ressaltar Pedro. Pedro, ele negou o Cristo, mas depois que houve a constituição da Casa do Caminho, ele foi aquele companheiro que se tornou a pedra angular, né? O Petrus, a pedra angular do cristianismo primitivo. De acordo com o Atos dos Apóstolos, quando ele passava, a sua sombra curava. Então veja que Pedro foi uma pessoa que teve uma vinculação com Cristo, né? Teve Jesus como modelo. Podemos colocar também Paulo de Tarso e outros companheiros. Bem, meus irmãos, então era isso que a gente queria conversar com vocês nesse momento. Fiquemos com Jesus e que nós possamos ter um ENEF, tanto o de hoje, do dia 20 de novembro, como o próximo ENEF no Carnaval, maravilhoso. Jesus nos abençoe, muita paz.